Boa noite. Inês Oliveira, de Bruxelas, na live. Poesia na janela, ficou só poesia na janela, porque aqui já a vida se normalizou. Já vi até os restaurantes abertos hoje. Só falta cineminha. Cineminha faz falta, que eu adoro cinema. Mas enfim, cinema é brabo, porque geralmente não tem aeração. E aí, como é que eles vão fazer, não sei. Enfim, engraçado. Depois que abrir, todo mundo agora anda de máscara. Tem assim mesmo, as pessoas estão com medo. Então, hoje tô querendo não rir, porque hoje o negócio é sério. Eu tava aí morrendo de rir com as tretas entre Darvan, Bolsonaro, o guru da Virgínia, né? Putz, grilo, mas que lixo, hein? Nunca vi uma lixarada dessa no mundo, não. Isso aí só. Não é para acreditar. Não tem quem acredite nisso. Enfim, a gente vai ter que engolir esse sapo aí por enquanto, né? Vamos ver se amanhã vão julgar, né, o pedido de anulação aí da chapa Mourão-Bolsonaro. Acho que eu duvido. Eu não acredito, porque se anular agora vai ter que chamar novas eleições. A não ser que Maia dê um golpe e que declare parlamentarismo, né? Aí ferra tudo de vez. Enfim, a gente está naquelas lives pensando no que fazer. No que fazer, né? E para saber o que fazer, você tem que saber primeiro o que é que está acontecendo, né? Então, tem que fazer um diagnóstico, né? Para saber o problema, para poder achar a solução. Mas, enfim, um filósofo é aquele que pousa o problema, né? Que chega e problematiza. E aí bota as meninges para trabalhar e pensar, todo mundo pensar, né? Então, estamos nesse sentido aí. Então, eu assisti um documentário que eu achei assim altamente interessante. É sério, porque é um assunto sério, porque é uma questão de economia, sobre o neoliberalismo. Mas eu acho que se a gente não entende, tem que ouvir várias vezes até entender. Porque o que leva a gente a ser enganado é por não entender de economia. Esse é o que leva a gente a ser enganado. Então, eles enganam muito a gente, né, com essas coisas. Então, eu fui fazer esforço. Eu estudei um pouco de economia no curso que eu tinha iniciado um curso nem me lembro mais de que foi, acho que era de marxismo, não sei não. E lá, então, eu tive aula sobre economia de uma chilena muito legal que explicava tudo direitinho, né? Mas assim, não é assunto que eu goste. Mas eu acho que sem entender, a gente fica de fora, né, da ágora, né, fora da discussão, fora da democracia mesmo, porque as nossas ameaças na democracia, tudo isso aí como é que chama? Cortina de fumaça, porque o que eles estão mesmo arrombando com o Brasil é com a economia, né? Estão destruindo a economia do país. E quando fala da economia, aí entra tudo, educação, saúde, né? Entra, que mais? A cultura, entra tudo. Eles cortam tudo isso. Mas o projeto é econômico, neoliberal. Então, esse documentário se chamava O Cerco. O cerco no sentido de armadilha. E o subtítulo é A Democracia nas Armadilhas do Neoliberalismo. É um documentário que é feito por Richard Bruyette, acho que ele é canadense. Ele é produtor e crítico de cinema, né? Mas no documentário é muito interessante porque ele convidou ele é canadense, eu lembro agora, ele é canadense. Então, ele convidou vários
várias pessoas, né, que entendem bem de economia, de sociologia, de tudo, né, como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, que é do Le Monde Diplomatique, né, o jornal Le Monde Diplomatique, Norban Bailanjon, que eu não conhecia, Sujan Jorge, Omar Akhtouf, Tio Bernard e Michel Chazudowski, François Denor, François Brune, Martin Mas, Jean-Luc Miguet, Philippe Palda e Donald Boudreau. Tudo especialista das diferentes áreas que ele abordou, né? Um documentário que tem em 10 capítulos, né? Em 2 partes, mas tem 10 capítulos, cada parte é um assunto diferente e um especialista diferente, né? Então, através dessas reflexões e análise, né, desses intelectuais renomados no mundo inteiro, ele pinta um retrato da ideologia neoliberal e examina os diversos mecanismos utilizados para impor os dictates ao mundo. Dictates são ordens, né? Quer dizer, dictates é uma palavra alemã que deu ditatura, né? Dictature, ditadura, vem dessa palavra dictates, que é ditar, na realidade, é ditar regras, né? Então, que os mecanismos então, que são utilizados para impor dictates no mundo, né, desregulamentar, reduzir o tamanho do Estado, privatizar, limitar a inflação em vez do desemprego, em suma, despolitizar a economia, né? Os diferentes dogmas desse pensamento, pronto para vestir, são bem conhecidos. E se eles lentamente interferem em nossas consciências, porque eles entram nas nossas consciências, é porque eles são disseminados através de uma vasta e inextricável rede de propaganda, né? Misturada com fake news, porque sempre vem verdades, meias verdades e verdadeiras mentiras, né? Misturado com tudo isso. Então, aí ele dá como início dessa coisa toda a fundação de uma sociedade chamada Monte Pelegrino, Mont Pelerin, que foi feita em 1947, logo depois da guerra, e institutos de pesquisa neoliberais, esses que ele chama de think tanks, que são financiados por transnacionais e grandes fortunas. No Brasil, a gente viu quem foram os think tanks, né? Foram o MBL, vem para a rua essa gente que recebeu grana dos Estados Unidos. E eles têm cansavelmente propalado o pensamento neoliberal dentro das universidades, nas mídias, entre os parlamentares, né? Essa ideologia procura criar um pensamento único, entendeu? O que eles dizem, todo mundo sai repetindo. É isso que eles chamam de criar um consenso, né? Que, aliás, o consenso de Washington é isso aí, porque um dos nomes dessa coisa aí é o consenso de Washington. E, então, essa ideologia que é evidente, forte da sanção histórica e científica, que parece ter conferido a ela a queda da União Soviética, porque foram eles que levaram à queda da União Soviética, ela não caiu sozinha. Gorbachev, hoje em dia, ele diz que foi enganado, porque ele acreditou nos americanos e fez um acordo de senhores, em lugar de pegar assinatura. Não, ele acreditou e derrubou a União Soviética acreditando nos americanos, que é um otário, agora está lá. Está lá muito rico, lá, mora lá nos Estados Unidos, odiado pelos cubanos, né? Em Cuba, todo mundo, quando você fala o nome de Gorbachev, eles têm vontade de atravessar o mar e ir lá dar uma peixeirada nele. Eles odeiam Gorbachev. Odeiam Gorbachev. Então, e essa gente, então, tem conseguido intoxicar os governos, né? Tanto de esquerda como de direita, porque agora na Europa, os mesmos governos socialistas, social-demócratas, estão tudo caindo nesse conto, né, do neoliberalismo e transformando a vida das pessoas num inferno, né?
A gente está vendo coisas aqui que não via sei lá, 100 anos quase, né? Fome, gente na rua pedindo esmola, miséria, muita gente no limite da pobreza, né? De fato, desde que o fim da Guerra Fria, né, o ritmo das reformas neoliberais aumentaram constantemente. Aliás, o Chile foi um piloto, né, de experiência na América Latina. Eles utilizaram o Chile como exemplo de neoliberalismo, e a gente viu no que deu, né? Fundou o país e os velhos tudo suicidando porque não tinha pensão. E muitas vezes essas reformas são impostas pela força, ou seja, através dos planos de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial. Porque você caiu na mão do FMI, por isso que Lula, quando ele pôde, a primeira coisa que ele fez, tirou o Brasil das mãos do FMI, porque quando eles ditam as regras, você se lascou, entendeu? Feita a Grécia, as mulheres estão tendo menino no meio da rua porque não tem dinheiro para ir para o hospital. Tá, assim, a migração de cérebros pensantes da Grécia foi uma coisa trágica, entendeu? E quem ficou na Grécia está recebendo 30% do salário. Ah, merda, assim, total. Deixaram e foi a Alemanha afundou a Grécia, acabou com a Grécia, né? A Merkel, desgraçada, que depois da Thatcher vem ela. Então eles fazem, o FMI e o Banco Mundial, eles agem por pressão dos mercados financeiros, né, e das transnacionais, mesmo através de guerra, e a doutrina neoliberal agora se estende a todo o planeta, né? Mas por trás dessa cortina de fumaça ideológica, esses belos conceitos da ordem espontânea e harmonia de interesse em um mercado livre, além da panaceia da mão invisível, né? Tem que ver o que é que realmente esconde o neoliberalismo, né? Então, o título do filme, o título do documentário é Hetz, Democracia in Hetz, quer dizer, armadilha, democracia na armadilha, né? A palavra Hetz vem do latim. Het, literalmente significa net, né? E expressa a ideia de armadilha, tanto quanto a ideia de rede. Net é a rede, a net, né? A internet, tipo rede, né? A ideia de rede. Por sinal, a rede deu em francês a rede de palavras. Além disso, a neoliberal, ele está explicando porque o título, né? A neoliberal internacional foi formada em uma vasta, complexa e inextricável rede que lhe permite fazer sua voz polimórfica ouvida simultaneamente em todos os fóruns concebíveis, a saber, think tanks, sistema educacional, mídia, partidos políticos, mercados financeiros, organizações intergovernamentais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de não sei das quantas, e várias corporações tradicionais, fundos de pensão e vários outros gestores, né, de poupança, porque tudo isso vive, esses urubus vivem tudo junto, né, roubando o dinheiro do mundo. Né, os bancos, gestores, seguradoras, fundos mútuos, e sindicatos de parceria, né, porque tem sindicatos que defendem o direito dos trabalhadores, mas tem outros que são pelegos, né, que defendem o interesse do patrão. Então, cada um dos elos desta vasta cadeia é responsável por retransmitir a doutrina para outro elo ou mesmo diretamente para o público. Quando chega no público, já é a mídia, né, que dá a linguagem já para que a maioria possa entender. Então, ele explica aí, essa circulação de ideologia neoliberal por todos os meios possíveis de disseminação lhe dá uma espécie de monopólio da aparência,
nas palavras de Guy Debord, é um dos entrevistados, né, do documentário, que garante sua perpetuação e facilita a doutrinação das massas. No entanto, ao derramar esse fluxo ininterrupto de propaganda, os ideólogos neoliberais servem à causa dos poderosos, pois ao denunciar a ineficiência do Estado e dos programas sociais, ao mesmo tempo em que glorifica a eficiência e a infalibilidade do mercado, né? Exaltando os méritos da concorrência, das desigualdades sociais e dos direitos de propriedade privada, que, segundo suas reivindicações, prevalecem sobre todos os outros direitos, né? O da propriedade, né? É o que e legitimam a reforma que subempregam o poder dos possuídos. Essas reformas têm sido adotadas em explosões ao redor do mundo desde o início da década de 80 e ainda estão em andamento, apesar da crise econômica global que demonstra o fracasso do sistema neoliberal. Olha, você veja bem, eles estão vendo que o sistema neoliberal faliu, que está um fracasso, que vai levar o mundo ao abismo, mas continuam levando isso, fazendo isso e estragando o mundo com isso, né? Então, desde a independência dos bancos centrais administrados pelos não eleitos, que, no entanto, fixam a política monetária dos estados, até a assustadora privatização dos sistemas de saúde pública, de educação, de transporte, energia e recursos naturais. Tudo tem sido feito para remover o controle sobre seu destino econômico das mãos dos cidadãos. Quer dizer, eles estão expoliando não somente a sua cidadania, mas também seus bens e os bens do país. Privatizando tudo, né? Vocês sabem que na Grécia, a Grécia foi o pior exemplo assim, de neoliberalismo aqui na Europa. A Alemanha comprou 8 aeroportos gregos. Aeroportos, quer dizer, ela que manda no espaço aéreo grego. Venderam tudo, a Grécia não pertence mais aos gregos. Tem um filme de Costa Gavras que é maravilhoso, né? Que é sobre o que aconteceu na Grécia com Tsipras, né? Que acabou sofrendo pressão, sofreu tanta pressão da Europa, né? Da União Europeia, que ele se assinou o que o consenso europeu queria, né? E deixou o povo na miséria. Foi terrível. Mas o filme é muito bom, muito bom. Como era que chamava o filme? Era algo in the room, debate in the room, né? Porque mostrava, era debate entre eles, assim, uma coisa dos urubus, né? Os tubarões, assim, com os gregos. Tinha um ministro grego altamente inteligente e tudo, mas, meu Deus, não conseguiu vencer o Tsipras que se vendeu, né? Que se rendeu. E o povo ficou muito triste, né? Porque a Grécia estava indo para uma revolução social maravilhosa. E aí, pronto, mais um povo derrotado. Nós acumulamos tanta derrota que um dia desse só resta a vitória. Não temos mais nada a perder, gente. Tem que ir para a rua derrubar. É muito difícil, né? É muito difícil. A gente sofreu muita derrota, nossa. Os povos sofreram muitas derrotas. Mas, enfim, a gente continua forte, firme, sempre sonhando. Ninguém rouba nossos sonhos. Não deixe ninguém roubar os seus sonhos. Isso aí ninguém consegue. Mesmo ser preso, eu digo porque eu fui presa política, mesmo sendo preso, não tem quem possa roubar seus sonhos. É um período onde eu estava altamente livre, porque me prenderam meu corpo, mas minha mente estava totalmente livre. Foi aí que a liberdade, para mim, virou algo essencial. Eu era jovenzinha, eu tinha 20 anos. Então o que é que ele diz?
E ele disse que o FMI, o Banco Mundial, tem sido os elos essenciais, né, nessa rede neoliberal, né, e tem, através de planos de ajuste estrutural, construído pacotes de reforma que devastaram os estados, deixando-os completamente exaustos, impotente a maior parte da humanidade. Viu assim a instalação de um novo tipo de colonialismo que, fingindo altruísmo, mantém uma depredação fenomenal. Enquanto os méritos do livre comércio estão sendo exaltados, os recursos naturais de vastos territórios são devidamente desperdiçados e populações inteiras escravizadas. Mas no Brasil, o caso agora é de escravidão voluntária, né? Que é a quinta coluna, porque essa quinta coluna que está aí, eles estão entregando tudo, né? Bozó é um lacaio dos Estados Unidos, Moro é um lacaio dos Estados Unidos. Ciro tira onda de gostosão, mas ele está a serviço das oligarquias. Ele quer agora esvaziar as esquerdas, né? Se juntou com o FHC. Meu Deus, se vocês dizem o que ele disse sobre o FHC, eu fiquei com vergonha, chamando ele de príncipe. Você, com todos esses títulos, está querendo debater com nós. Ele disse com nós, não disse nem com nós. Aí emendou com nós outros, porque ficou feio. Nossa, rebaixou, se virou lagartixa. Ele rastejou ali nos pés de Fernando Henrique, chamando ele de príncipe. Eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Do jeito que ele falava contra a FHC, chamava de tudo. Esse homem, ele chamou ele de tudo, igual que está chamando Lula agora, de tudo. Então, tem que se levantar, a gente não se pode deixar escravizar. E assim, o pensamento e a democracia, cercado por todos os lados pela propaganda e reformas, encontram-se presos nos redes do neoliberalismo, quer dizer, na armadilha do neoliberalismo. Aí começa a estrutura desse cerco, né, dessa armadilha. Consiste o documentário em 10 capítulos, né, que é dividido em duas partes principais. Quem tiver paciência vai ir até o fim. Eu vou fazer os 10, porque eu acho que é muito importante. Quem sabe algum brasileiro decididor vai prestar atenção e informar as pessoas, né? Quanto mais você sabe sobre a condição econômica, porque você é escravo, porque que você está sendo dominado, porque que você está acreditando nas mentiras, porque que você está votando em gente que tira seus direitos, né? Se você souber o conhecimento, né, impede você de ser escravo, impede você de ser dominado, impede você de ser explorado, de ser roubado, né? E, bom, quanto mais você tem crença, quanto mais você tem medo de autoridade, mais você como é que chama? Mas o trator passa por cima de você, né? Porque o neoliberalismo é um trator, é um escavadeiro que passa por cima de tudo, não respeita nada. Eles dizem, mas é mentira, não respeita nada. A única coisa que eles respeitam é o 1% da terra que rouba o mundo todo. Já estou com calor, eu vou me exaltando, daqui a pouco eu pego uma granada aí. Calor, é porque estamos chegando no verão, aqui na Bélgica está um calor desgraçado. Calor e chuva, tudo misturado. Então, na primeira parte, ele faz um retrato geral da ideologia neoliberal, né? Então, no primeiro capítulo, é a introdução de todo o assunto, né? Geralmente, na introdução, você sabe o que vai ser discutido, né? Pelos esses grandes experts em economia. Então, no primeiro capítulo tem tem o Ignacio Ramonet, né, que é o cara do jornalista do Le Monde Diplomatique, né, e que ele fala no documentário, ele relembra 2 editoriais que ele publicou no Le Monde Diplomatique já em 1990, né, onde ele resume os problemas abordados pelo documentário, né? Aí o primeiro artigo ele chamou de Regimes da Globalidade, o segundo foi o pensamento único, né? Porque
Por que aplicam essa ideologia? Porque ela entra na cabeça, né? Aí pronto, fica fácil. Aí, então, o pensamento único chamou de regimes totalitários aqueles regimes unipartidários que não permitiam a oposição organizada, subordinados aos direitos humanos, à razão do Estado, e nos quais o poder político dirigia soberanamente todas as atividades da sociedade dominada. Essa é uma definição de um Estado totalitário, né? Que tenta influenciar todos os aspectos da sociedade, como agora está acontecendo no Brasil, né? Que Bolsonaro está aparelhando o Estado inteiramente, botando os homens dele em tudo que é canto, um mais incompetente do que o outro. E o Brasil está virando essa bagunça daí desgraçada. Não teve um que bateu o recorde, né? Ele foi nomeado anteontem, e ontem já saiu, desistiu. A saúde, coitada, tá sem ministro, já há 20 dias já, né? Tá sem ninguém. A saúde tá com uma droga de um general, um porco, né? Porque ele é um porcão, assim, e ele não entende absolutamente nada de saúde, mas tem aquela coisa típica de militar, que é a ocultação de cadáver, né? Então, eles estão nessa aí, de ocultar os dados dos mortos e infectados. Mas parece que hoje voltaram atrás, não sei ainda, eu li isso, mas não sei ainda. Então, no final do século passado, a gente fala o século passado, mas foi há pouco tempo, né? Faz 20 anos. Ixi, Maria, eu já vivi o século passado. Meio século já, mais de meio século. Muito mais que meio século. Então, no final do século, esses sistemas foram seguidos por outro tipo de totalitarismo, o do regime de globalidades, com base nos dogmas da globalização e do pensamento único. Eles não admitem nenhuma outra política econômica, subordinam os direitos sociais do cidadão à razão competitiva e abandonam aos mercados financeiros a direção total das atividades da sociedade dominada. Os políticos hoje em dia não servem mais para nada, só para conversar besteira e roubar nosso dinheiro àqueles que são safados e defender nossos direitos àqueles que têm um mínimo de vergonha na cara. É isso, infelizmente, porque quem manda é o tal do mercado, que é gente. Por trás do mercado é gente. Aliás, o mercado nem existe, porque é totalmente fictício. É gente, cada um nos seus campos, lá tudo pela internet, especulando, né? Comprando, vendendo país, essa coisa. Então, sobre o pensamento único, ele diz assim: nas democracias de hoje, cada vez mais cidadãos livres se sentem presos, caçados por uma espécie de doutrina viscosa que insensivelmente envolve todo o raciocínio rebelde, inibe, perturba, paralisa e acaba sufocando. Esta doutrina é o único pensamento, o único autorizado por uma polícia invisível e onipresente de opinião. Desde a queda do Muro de Berlim, o colapso dos regimes comunistas e a desmoralização do socialismo, a arrogância, o necrotério e a insolência deste novo evangelho atingiram tal grau que se pode, sem exagero, chamar essa fúria ideológica de dogmatismo moderno. A necropolítica. Achille Mbembe, ele fala na necropolítica. A necropolítica é o que Bolsonaro está aplicando no Brasil, e literalmente, porque ele está deixando morrer de Covid. Os outros conceitos-chave do pensamento único são conhecidos. O mercado, né, que é o ídolo cuja mão invisível corrige as asperidades e disfunções do capitalismo, né? Porque eles ficam o tempo todo ali com a agulhinha tentando corrigir os erros do capitalismo, né? Eles é um erro aqui, outro ali, e eles tentando navegar no meio do erro. Navegar no meio da lama, navegar no meio do erro. É isso que faz o capitalismo. Porque só dá certo mesmo para o rico. Me diga se isso dá certo para os pobres. Para a maioria, não dá. Não dá mesmo. Entendeu? Vai nos Estados Unidos ver lá o povo lá jogado
sem direito à saúde, sem direito a nada. O povo morre, prefere morrer do que ir no hospital, porque senão eu tenho que pagar 150, US$ 200 mil de um tratamento. Então, eles aí tentam corrigir as disfunções do capitalismo, e especialmente os mercados financeiros, cujos sinais guiam e determinam o movimento geral da economia. Concorrência e competitividade que estimulem e energizem as empresas, levando-as à modernização permanente e, segundo eles, benéfica, né? Livre comércio, que é um fator no desenvolvimento interrupto do comércio e, portanto, das sociedades. Globalização, tanto da manufatura quanto dos fluxos financeiros. A divisão internacional do trabalho, que modera as demandas sindicais e reduz os custos salariais. O que aconteceu quando Bolsonaro chegou? Primeira coisa que ele fez, baixou o salário. E congelou por 20 anos. Né? E não tem reajuste. Porque congelou, não tem reajuste. É isso, estou com redundância. Né? A moeda forte é um fator de estabilização, desregulamentação e privatização, liberalização, etc. Isso nos países ricos, porque nos países pobres a moeda é altamente desvalorizada, né? E tudo mexe nesse mercado, né? Porque se você tiver uma dor de dente, aí a droga do mercado, paf, o dólar vai lá para cima. Deu um peido, paf, o dólar sobe. É assim que faz com os países pobres. Entre eles só ganham, eles ganham. E sempre menos Estado, né? O Estado mínimo para o povo, máximo para eles. Porque quando o banco está falindo, aí paf, injeta bilhões lá, como o Bolsonaro fez agora. Deu grana lá nos bancos, ficou choramingando para não dar R$ 600 às pobres brasileiras. Até hoje tem muita gente que não recebeu. E, bom, a arbitragem constante em favor da renda do capital, em detrimento do trabalho. E uma indiferença total ao custo ecológico. Eles fazem tudo isso, estão se lixando se isso acaba com a natureza, se acaba com as águas, se acaba com a atmosfera, né? Se o ar fica irrespirável, tudo fica destruído. Eles estão se lixando. E ainda faz projeto para acabar mais ainda com a natureza, né? Então, a repetição constante em todos os meios de comunicação desse catecismo, por quase todos os políticos, tanto de direita como de esquerda. Quando ele fala aqui da direita e da esquerda, é da esquerda daqui, né, da Europa, que ficou total, quase liberal, né? Mas, enfim, a nossa também não pode fazer nada, porque o povo burro vota na direita, né? Porque o PT não governou sozinho, vocês sabem muito bem, o PSDB estava no poder com ele. Então, tem que negociar mesmo com essa gente, senão eles não deixam passar projeto nenhum. Esse é o problema. Então, tem que aprender a votar. A primeira coisa que o povo tem que fazer é aprender a votar, escolher o candidato, não pelo que ele fala bonitinho, porque tudo isso é mentira, eles aprendem, né, a dizer mentira para enganar você. Você tem que votar no projeto, o que é que ele tem a lhe oferecer. Pô, tu tá pagando o salário de um cara que você não sabe nem que diabo ele te prometeu, o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer. Você não sabe, a maioria não sabe. Ah, ele fala bem. Ah, o cara lacra, ele é um lacrador. Brasileiro vota em lacração, ele não vota num candidato, ele não vota num projeto político. Ele vota na lacração. Quanto mais o cara tem a língua afiada, né, que ele ofende meio mundo, que ele insulta todo mundo, aí pronto, esse aí tem voto. Tem voto. Porque o Bolsonaro se elegeu assim, insultando meio mundo, né? E conversando merda. Quer dizer, você vê, às vezes, pessoas que, inclusive, são inteligentes. Eu vejo isso, inclusive, na minha família, que eu considero uma família bastante inteligente. Gosto de líquido, mas tem uns e outros que, de vez em quando, me sai. Ah, ele fala muito bem. Pô, ele dá de chinelo em tudinho. Eu digo, puta que pariu, mas qual é o projeto dele? O que é que ele tem a oferecer? Entendeu? Tu vai pagar o salário dele, não sabe nem qual. Acha bonitinho, ele fala legal. Eu também falo bonitinho. Falo ou não falo? Falo. Mas, bom, eu não sou político, nem quero, nunca quis. Deus me livre. Então,
tanto direita como esquerda, né, que esses políticos não têm mais força, não. Né? Eles vivem de intimidação, de chantagem, e são sufocados, né, pelos lobbies. Não tem. É muito difícil resistir, né, a esse. É um obscurantismo, né, que atacou o mundo. E no Brasil, então, com a terra plana, anti-aborto, anti-vacina. Meu Deus, tem hora que eu não sei não onde é que vai o Brasil, não, de que buraco saiu, pelo amor de Deus. É inacreditável, é inacreditável. Então, para eles, essas belezuras aí do mercado, né, eles esquecem até os milhões de desempregados, desastres urbanos, a precariedade geral, a corrupção, subúrbios em chamas, né, florestas em chamas, saques ecológicos, retorno do racismo, fundamentalismo, extremismo religioso e a maré dos excluídos. Para eles, são miragens. Nós é que vemos essas coisas, eles não veem essas coisas, não existe isso, porque eles vivem numa bolinha, eles vivem nas suas belas plataformas, eles tomam helicóptero, eles não andam na cidade, eles não veem as pessoas, eles não veem a miséria, eles não veem nada. Eles sabem muito bem que eles não são otários, mas eles andam de helicóptero para poder não ver, né? Então, para eles, isso é miragem. A gente é que vê essas coisas, pobreza, favela, miséria, fome, né? São alucinações, miragem de nossas cabeças, da esquerda. Isso é coisa da esquerda, né? Pobre no Brasil, não tem pobre no Brasil. Racismo no Brasil, onde já se viu? Nunca ouvi falar. Não. Vivemos o melhor dos mundos, né? Aldous Huxley, o melhor dos mundos. É o admirável gado novo. Então, esse mundo é construído para nossas consciências anestesiadas, com o pensamento único. Gado. Eles fazem da gente gado. Então, ó, explicar um pouquinho aí ó, o que é pensamento único, né? Essa expressão foi cunhada pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, só que na época de Schopenhauer tinha talvez outra conotação, né? Porque foi em 1819, por aí, né? 1820. Então ele definiu o pensamento que se sustenta de si mesmo, né? Então, no sentido do que a gente usa agora em economia, política e tudo isso, é o pensamento que foi feito e aí ele entrou numa cabeça, aí ele depois ele se multiplica, né? Então ele vai se retroalimentando. Feito uma máquina de fazer merda, assim. Tira a merda e depois bota a merda ali para criar a energia para poder criar a merda. Eu tinha um amigo que fez uma caixa dessa, inventou uma máquina dessa e ele recebeu 15 mil euros para fazer a droga da máquina. Aí a máquina só servia mesmo para criar a merda que ela alimentava. Era muito engraçado. Era um embusteiro terrível, mas ele conseguia. Então, segundo Schopenhauer, essa é um pensamento que se sustenta de si mesmo, né, que constitui uma unidade lógica independente, sem ter que se referir a outros componentes de um sistema de pensamento, né? Quem quiser entender bem sobre isso, vai ler Schopenhauer. Então, a gente vai agora ler um poeminha, porque foi pesado, né? Foi pesado essa coisa aí. Ler um poeminha desse grande poeta anarquista catalão, que a gente viu ontem, Lisânia em Lusitânia, né? E quem quiser saber quem é o poeta, vá lá e veja a última live de ontem que eu fiz, está lá no YouTube. Aproveite para se inscrever, né? Deixe seu like lá, bote seu nome, meu nome, né? Só procurar Inês Aludé, Inês com Z, e se inscrever lá. Então, o único. Meus pais foram Groxo, Chico e Arpo. Minhas mães, as muralhas da cidade invisível de Ávila. Porque eu tive, como toda gente, muitos pais e muitas mães. O mundo está cheio de pais e de mães.
Saem-nos pais pelas orelhas e pelos olhos. Trazemos os bolsos cheios de mães, a mãe pátria e o pai eterno. Saímos à rua e encontramos um novo pai. Recolhemos-nos em silêncio e somos invadidos por uma legião de mães, não bastando o pai e a mãe, porém, neste mundo, e os primeiros pais que nos comandam, que nos anulam, mães que se deitam conosco, pais assim como ursos, mães assim como catedrais, e não falamos dos pais desconhecidos, das mães ausentes, dos reverendos pais, os pais da pátria, das ideias, os santos pais, mas meus pais foram Groxo, Chico e Arpo. Com eles aprendi a liberdade, a ser eu mesmo, e minhas mães foram as muralhas dessa cidade invisível, Ávila, minha cidade com quem aprendi o mistério da contemplação do mundo, no meio de todos os que enlouquecem por sua conquista. Pena que os irmãos Marx nunca foram a Ávila. E não filmaram livres e desinibidos um dia nas procissões. Os irmãos Marx na mesita, sopa de santo, uma noite no convento, mas sem dúvida foram eles, os pais dos pica-pedreiros, meus filhos, que demoliram as visíveis muralhas e deixaram a mensagem da liberdade do mundo, a construir uma cidade na terra, não sobre os cimentos, enlouquecido das mentes. Nos versos moles dos falsos poetas, lede o meu poema, Los Pica-Pedreiros, de 1955. Eu era órfão como quase toda a gente. Encontrava-me só no mundo. Eu nasci na solidão e o vento, o livre vento, embalava e defendia os inúmeros pais, das fanáticas mães. Lá, sozinho por esse mundo, quando me encontrei com meus pais, o meu pai Groxo, a meu pai Arpo, o meu pai Chico e as mulheres da cidade invisível foram minhas mães, porque eu vi a cidade aberta para além da cidade visível, na mão dos poderosos, dos obesos, os pica-pedreiros, os 400 pica-pedreiros iam demolir a cidade visível para salvar a cidade poética, o mundo real poético. Ávila foi para mim a parte contratante da primeira parte. Graças a Groxo, pude abraçar-me à inocência, e graças às muralhas invisíveis, salvas dos barbeiros e dos padres, dos duques e dos licenciados, pude sentir-me como filho e pude amar pai e mãe, mamíferos e naturais. Que magnífica procissão pelas ruas da liberdade do mundo! Groxo, Chico, os pica-pedreiros, Arpo, as muralhas, meus versos, que uma e outra vez eram capturados por pais terríveis, e uma e outra vez fugiam da cadeia, voltavam para o meu lado e salvavam-me. Que procissão de cânticos, que anúncio de anarquia, que voo majestoso dos sinais ao ar. E deixei construindo os pica-pedreiros, os irmãos Marx, habitando livremente meus versos. Um dia acabarão os pais e as mães doentes, os maus e os bons doentes, os dominantes e os dominados doentes, e brilharão para a luz e a rebeldia. Claro, eu não fui Alonso Lisano, o bom, nem o mal, nem o bom. Eu fui Lisano, o único, porque um dia todos seremos únicos e companheiros. O pensamento não pode ser único. Nós somos únicos, cada um é único, mas o pensamento tem que ser livre. Só é nobre e humano rebelar-se. Só é nobre e humano rebelar-se. Minha servidão nego ao universo. Tudo é ele, o magnífico como o universo, mas tudo a seu abismo há de entregar-se. Engendra, mas tem de alimentar-se de seus frutos, de tudo que é diverso. Para existir, eis o seu criar perverso, e a fingida ordem a delatar-se. Não sirvo quem me ata a um mundo onde ser contra é ser conspirador,
e ainda menos estas sombras, este ossário. Não sirvo, cumpro só minha sentença, denunciando a pé firme sua mentira, minha mentira perdida no unitário. Então, esse é um poeta anarquista muito bom, que sabe que ele é único e que não se deixa enganar pelo pensamento único. Então, ficamos por aqui. Amanhã vemos o capítulo 2, né, sobre as origens da ideologia neoliberal. E pronto, agora já podemos rir, né, do Vedavan, que agora foi chamado de Zé Carioca. Está fazendo uma vaquinha aí para conseguir 2.800.000 para que o guru da Virgínia pague Caetano. Essa é boa demais. Pô, tomara que Caetano dê uma festa com essa grana, viu? Vai ficar rico. 2.800.000 é uma boa grana, viu? Que legal. Então, boa noite para vocês. Até amanhã. Beijo. Viva a anarquia.